Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao vídeo oficina Nascedouro de Ideias. Que história você vai contar? Meu nome é Patrícia Olivieri e venho aqui ofertar essa oficina para vocês graças aos recursos oriundos da Lei Emergencial Aldir Blanc e da Secretaria de Cultura de Patido Alferes. Essa é uma vitória dos profissionais da cultura diante do cenário da pandemia da Covid-19. Essa conquista, né, da Lei Aldir Blanc, da gente conseguir esses recursos. E espero, né, que a gente continue em pandemia, então que a gente possa ser olhado, continuar sendo olhado, né? Então, essa oficina, ela normalmente é uma oficina mesmo, que acontece presencial, ao vivo, né, presencialmente, com as pessoas presentes, ou pelas plataformas, né, que tem, né, de fazer reunião online e tem funcionado. É a primeira vez que eu faço um vídeo sobre essa oficina, então eu mudei um pouco, né, um outro formato, e eu espero que pelo menos inspire vocês, né, nos escritos de vocês, né, no desbloquear, enfim, vamos lá. Então, para começar, eu escrevi um texto para a gente ficar já refletindo e pensando assim, por que escrever? Escrever pode ser transbordamento, pode ser liberação, pode ser realização de desejos velados, que só de escritos já se dão por realizados. Escrever para poder se ver melhor, escrever para denunciar. Pode ser para dar asas a tanta imaginação, criar histórias, personagens para brincar. Escrever como ato político. Escrever para botar para fora sentimentos, enquanto arte. Para mostrar para os outros, para poucos, para muitos e até para ninguém. Para presentear, para conquistar e para romper. Para organizar o que está dentro e ser mais nítido na comunicação com o outro. Para passar o tempo, para brincar com as letras, para brincar de poeta e selo. Para contar histórias não contadas, ocultas ou contadas às avessas, ó. Isso tem aos montes. Para honrar pessoas, personagens, histórias, feitos, para inventar palavras, para parafrasear o que a gente gosta e para parodiar. Para falar de angústia, para falar de alegrias, para ser o porque já é trabalho, para escrever post na sua rede social, para escrever roteiro, para dar aquele check naquele clichê, escrever livro, plantar árvore e ter filho, para ser encontro, para escrever junto, para rir, para compor música que nunca vai sair do papel ou até que vai sair, para escrever texto no Wikipedia, para mandar carta para sua avó, para escrever um bom texto de apresentação no Tinder, mas também pode ser no LinkedIn. Escrever enquanto ferramenta de autoconhecimento, de conexão com o outro, de trabalho, de estudo. Escrever transborda. Também pode ser a margem, a borda. Também pode ser verbo, de bordar palavras. Agora, aquela perguntinha. E por que não escrever? Por não me sentir bom o suficiente, por achar que não tenho nada a dizer, porque me travo, porque me bate um vazio, medo do que vai sair, medo de não sair. E a lista, ó, é infinita, não é mesmo? Então, a ideia é que a gente comece a liberar isso e comece a escrever. Vambora? Então, vamos praticar, né? Então, espero que vocês tenham em mãos aí um papel, uma caneta, ou computador, o celular, enfim, a ferramenta de escrita que vocês tiverem ou quiserem e tiverem acesso, e vambora. Enquanto eu vou falando aqui, eu quero que a primeira história que vai surgir aí na cabeça de vocês, vocês fiquem com ela. E aí pode ser um caos que aconteceu, pode ser uma história que você já começou a escrever em algum momento e parou, ou que você já teve ideia de escrever e não escreveu. Enfim, a primeira que vier, dá uma sentida aí, a primeira história que vier aí pra vocês. E aí eu vou dar 5 minutos, uma média de 5 minutos, para vocês escreverem um parágrafo contando essa história, tá bem? E aí, pra gente não ficar com esse vídeo aqui rodando, eu vou sugerir que vocês pausem o vídeo agora, coloquem um cronômetro ou não, enfim, foi uma sugestão de tempo para vocês não ficarem devaneando para sempre e não conseguir saber, né? Vamos lá, vamos escrever. Mas aí toma um tempo de vocês e aí quando vocês terminarem, vocês voltem aqui no vídeo, tá? Tira do pause, aperta o play e vambora, tá bem?
Ah, e aí, como é que foi escrever essa história, hein? Você conectou com as alegrias, com os risos, também com as dificuldades e as dores, enfim. Não sei qual foi a história que cada um de vocês escreveu, então muitos sentimentos podem ter emergido também, né? De memórias, de sensações, enfim, muita coisa, né? E o que de vocês tem nessa história que vocês contaram? Quero que vocês reflitam e que deixem vir, sabe? Lembrem que eu falei lá no início do meu texto que escrever também é transbordamento? Então tá tudo bem, é isso, sabe? Eu quero dizer pra vocês que eu gosto de me inspirar em autores. Na verdade, ler me inspira a escrever. E eu percebo isso, e quanto mais eu leio, mais eu me inspiro. E na verdade, nesse momento, eu tenho me inspirado bastante em autoras mulheres. Elas me instigam, me criam borbulhas internas para as minhas próprias escritas. E aí eu vou partilhar com vocês uma autora. Eu poderia falar de várias, né? Mas como a gente está aqui nessa história de vídeo, eu vou compartilhar uma autora que é uma grande escritora e contadora de histórias através das suas obras e da sua escrevivência. Quando eu falo assim, você já sabe quem é? Conceição Evaristo. Por exemplo, quando eu leio o livro dela chamado Insubmissas Lágrimas de Mulheres, em que cada capítulo é um conto que leva o nome de uma mulher e conta a história dela, eu penso, é sobre isso para minha escrita. E aí eu quero trazer para vocês um trecho do prefácio desse livro que ela diz: estas histórias não são totalmente minhas, mas quase me pertencem, na medida em que às vezes se confundem com as minhas. Invento? Sim, invento, sem o menor pudor. Então as histórias não são inventadas, mesmo as reais, quando são contadas. Desafio alguém a relatar fielmente o que aconteceu. Entre o acontecimento e a narração do fato, alguma coisa se perde e por isso se acrescenta. Eu acho esse trecho maravilhoso e ele inclusive me explica muita coisa quando eu vou escrever, sabe? E me explica e me dá asas à minha imaginação também. Bom, e eu quero também trazer para vocês que a escrita, para mim, ela tem um lugar literário, ela tem um lugar poético, ela tem um lugar político. A escrita, ela tem esse lugar na minha vida. E aí eu convido vocês a pensarem no que a escrita borbulha em você. Porque essas são as borbulhas que me vêm. Em você, borbulha por quê? E aí eu quero trazer um outro trecho de um outro autor que também foi muito bom para mim. E aí eu quero compartilhar com vocês, que é assim, quando você for escrever, começar a te dar um nervoso, surgirem os medos, os bloqueios, eu vou trazer esse trecho aqui do Rainer Maria Rilke. Trecho de uma carta a um jovem poeta que escrevia para ele, começou a escrever para ele, pedindo a opinião dele sobre seus escritos, né? Então, e aí existe um livro chamado Cartas a um Jovem Poeta, que compila as cartas do Rilke para esse jovem poeta. Então eu vou ler agora um trecho da primeira carta. Diz assim: pergunta se os seus versos são bons. Peço-lhe que deixe tudo isso. O Senhor está olhando para fora, e é justamente o que menos deveria fazer nesse momento. Ninguém o pode aconselhar ou ajudar. Ninguém. Não há senão um caminho. Procure entrar em si mesmo. Esse é um trecho, né, como eu disse, do livro Cartas a um Jovem Poeta, do Rainer Maria Rilke. Ele tem a tradução da Cecília Meirelles e do Paulo Ronay, da Editora Globo. Enfim, esse vídeo, essa oficina vídeo, né, que eu propus, ela é para ser uma pincelada de uma inspiração. Espero que a gente possa, de repente, estar em outro momento, né, numa oficina, pode ser
ainda, né, dentro desse contexto, mas uma oficina que a gente consiga praticar mais, interagir, né? Interação para mim é muito importante e ela funciona muito assim nessa oficina. Então, enfim, esse é um gostinho, é só um gostinho assim para vocês escreverem. Espero que pelo menos esse parágrafo proposto vocês tenham escrito e que vocês sigam daqui inspirados a escreverem. Escrever para mim é uma grande ferramenta. Eu espero que seja para vocês, e se não for, que de repente possa se tornar uma, e que a literatura também possa se tornar uma grande ferramenta da vida, né? Enfim, inclusive para atravessar esses tempos. A literatura, ela pode, não sei se nos salvar, mas ela pode nos auxiliar bastante. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Boas leituras e boas escritas. Um beijo.